Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a busca pela verdade e a força de vontade. Então, quando a gente pensa, todo mundo que está nesse caminho filosófico, né, espiritual, de uma maneira mais séria, busca de alguma forma encontrar essa verdade. Esse ponto de convergência do universo, esse ponto de equilíbrio, onde as coisas são imutáveis, né? Aquilo que é absoluto. Acredito que muitos de vocês devem ter essa urgência interior. O grande problema na busca da verdade é quando você já concebe aquilo que é uma verdade e tenta direcionar tudo o que acontece na tua vida a caminho dessa verdade que você imaginou que seria. Isso é um erro bastante grande, bastante comum, de a gente esperar que a gente vá ter a consciência do que é verdade antes de contemplá-la. Então a verdade, muitas vezes, ela pode vir de formas diversas. Por exemplo, podemos estabelecer que a verdade é um ponto dentro da consciência onde só existe amor, bondade, luz. Mas e se não? Já pensou nessa possibilidade? E se a verdade é sim o fim da matéria? Acaba a vida, nós ficamos enterrados e não existe nada além. E se a verdade for de que tudo isso é uma experiência ilusória e a gente está vivendo realmente dentro de uma Matrix? E se a verdade for que não exista Criador, que simplesmente existe uma manifestação de nós mesmos sem uma origem pré-definida? Tudo isso às vezes pode parecer até ilógico, mas a gente tem que questionar, tem que olhar para as coisas com sempre uma visão de que aquilo pode ser diferente. Senão a gente traz para nós crenças. E as crenças, elas não são libertadoras. As crenças, elas nos aprisionam. Então, quando a gente acredita em alguma coisa, a gente tem uma fé, se a gente não conseguir racionalizar ela, ou seja, entender o porquê que as coisas são daquela forma e como elas se encaixam através de um processo de análise profunda, a gente pode perder a capacidade de realmente encontrar a verdade. Porque não existe crença cega. A crença cega, ela só reflete um pouco de preguiça mental, da gente querer não fazer o exercício mental de questionamento, de busca pela informação, de busca pela verdade dentro de si, né? Então, uma das coisas que eu recomendo é, a partir do momento que a gente observa alguma questão na natureza, a gente tentar buscar paralelos a isso. Então, se a gente observa que, por exemplo, que existe um ciclo solar e lunar, todo dia nasce o Sol, todo dia aparece a Lua. Se isso se repete, a natureza é muito repetitiva, a criação do Pai é extremamente repetitiva. A gente deve observar como isso se manifesta em outros níveis. Se isso se manifesta dentro de mim da mesma forma, tem dias que eu estou Sol, tem dias que eu estou Lua. Se isso manifesta na nossa produção de alimentos, se isso manifesta nas nossas emoções, a gente observar isso atentamente e fazer uma investigação. Através desse processo de investigação, e principalmente olhando para dentro de si e buscando esse paralelismo do que acontece na natureza para dentro de si, a gente vai começar a observar que nós também, de alguma forma, repetimos padrões. Esses padrões, eles acontecem em dois níveis. A gente diz que no processo da criação do universo, na manifestação da vida, foi-se criado duas categorias de seres. Os seres inconscientes e os seres conscientes. Os seres inconscientes, eles simplesmente repetem os padrões. Você veja os animais. Um cachorro hoje possivelmente vai ser toda a sua criação de vários cachorrinhos,
teremos algum cachorro muito próximo àquele cachorro de origem. Ele dificilmente vai ter uma ambição, vai ter um desejo diferente, ele simplesmente está reagindo aos instintos dele. Isso vale para absolutamente tudo. Uma planta, uma árvore, ela também permanece dessa forma. Ela não tem uma consciência, propriamente dito, que permite com que ela modifique a condição na qual ela se encontra. Enquanto isso, o ser humano, ele já é um ser da primeira categoria. Ou seja, ele é capaz de raciocinar. E por ele ser capaz de raciocinar, ele consegue investigar as coisas, se aprofundar nas coisas. Só que ele precisa usar isso. Então, por exemplo, eu eventualmente vou ter comportamentos irracionais, que é o meu lado animal, por assim se dizer, é o meu lado repetitivo, onde eu tenho a tendência de repetir os padrões. E eu tenho o meu lado consciente, que quando eu estou com o domínio do meu consciente, eu consigo direcionar as minhas ações e colocar força conforme eu preciso colocar. Agora, veja como o ser humano ele é diferente dentro da criação. Porque ele pode, através da sua consciência, dominar a sua inconsciência, identificando os padrões de qual ele se repete e fazendo a transmutação dele, a fim de que se gere sempre um ser humano melhor, um ser humano mais completo, mais consciente de si mesmo. Por isso, talvez a característica mais importante que a gente deva buscar desenvolver seja a percepção. Muito mais, às vezes, do que o próprio conhecimento intelectual tradicional, né? Acadêmico. Eu desenvolver a percepção, de eu conseguir perceber quem eu sou, como eu sou, e também perceber fora como as coisas são com clareza e conseguir fazer essa investigação mental, isso permite que basicamente você entenda o funcionamento de qualquer coisa que existe. E isso é uma coisa maravilhosa, porque a partir desse ponto que o ser humano ele consegue ter essa consciência, ele tem a responsabilidade de se mudar e de se moldar a ser um objeto mais próximo da imagem da sua própria consciência. Ou seja, aquilo que a gente consegue imaginar, a gente consegue visualizar e chegar à conclusão que pode existir algo, o ser humano é capaz de construir. Porque a partir desse domínio da visualização, ele pode aplicar o exercício da força de vontade, aplicar o exercício da pesquisa, da análise e lentamente atingir aquele grau, seja tecnológico, seja de consciência. Então, se por um relance você consegue saber o que é aquilo, você pode buscar esse aperfeiçoamento e esse aprofundamento de quem a gente é. Aí, é nesse aspecto que entra a força de vontade. Porque a nossa mente inconsciente, ela não exige a vontade. Ela possui uma vontade própria, mas é uma vontade reduzida, por assim se dizer, que basicamente mantém o movimento dos padrões. Então, por exemplo, se na minha família existem determinadas características, como por exemplo, as pessoas comem demais, né? Então, nós somos uma família de gulosos. É natural que eu crescendo nessa família, durante toda a minha transição da adolescência e da infância, eu vou repetir os padrões que a minha família também possui. Então eu também vou comer demais. O domínio de eu não comer demais, ele tem que vir do quê? Do consciente, ou seja, eu preciso ter a consciência, ter analisado que eu tenho aquela questão que precisa ser trabalhada e preciso colocar uma força em cima dela. O problema é que nós não desenvolvemos essa força. Nós simplesmente deixamos ela de lado. Ela não se torna algo que você fique aplicando o tempo inteiro na sua vida. E a gente já pode observar também que tudo que cresce, ele precisa passar por um processo de esforço. Para você ganhar força, você precisa fazer força. Então, por exemplo, eu quero ficar mais forte, eu vou numa academia, eu malho, puxo ferro, isso vai me dar sustentação, o meu corpo vai ficar mais forte. Agora, se eu ficar em casa simplesmente pensando, eu quero ficar mais forte e ficar sentado no sofá, eu não vou conseguir atingir aquele objetivo.
Da mesma forma é a força de vontade. Ela precisa ser treinada como um músculo. Então, a partir do momento que você observa que você tem algo a mudar, você pode estabelecer pequenas metas. Ou seja, eu gostaria de modificar o meu comportamento raivoso. Eu gostaria de ter mais compaixão com as pessoas. Então, é necessário que cada vez que eu sentir raiva, eu trabalhe sobre aquela raiva. Primeiro olhe ela profundamente, investigue ela, mas eu crio uma meta. Cada vez que eu sentir raiva, vou meditar 5 minutos desejando o bem daquela pessoa que eu senti raiva. O teu cérebro vai tentar te sabotar. O teu inconsciente. Ele vai chegar para você e vai falar, olha, não faz isso, deixa para lá, faz depois. É igual quando vai começar a praticar exercício, é exatamente a mesma coisa. A gente tenta empurrar aquilo para depois. O cérebro sempre vai buscar, o cérebro inconsciente, a mente inconsciente, ela sempre vai buscar com que a gente deixe isso para depois, porque ela está buscando manter o padrão, manter o conforto. E o padrão e o conforto não doem para o cérebro, não gera nenhum esforço de amadurecimento. Em contrapartida, a partir do momento que eu coloco a minha consciência e eu observo aquilo com clareza e decido a mudança, eu preciso exercer essa força. Então estabeleça pequenas metas e domine. Por exemplo, eu estou buscando fazer exercício. Então eu decidi que todo dia eu vou caminhar, mesmo que seja um pouco. Então tem dias que eu vou fazer uma caminhada mais longa, tem dias que eu vou fazer uma caminhada mais curta, mas eu vou caminhar, para que aquilo desenvolva o hábito dentro de mim e faça com que eu lute comigo mesmo. E se eu gosto de uma casa organizada, é necessário que eu faça a limpeza dessa casa. Então eu também preciso criar um hábito, criar uma rotina que vai ajudar a lutar contra aquele padrão inconsciente. E quando o consciente domina o inconsciente, e ele consegue estabelecer esse novo padrão, o esforço já não é mais tão grande. E você pode deixar o inconsciente tomar conta e administrar aquela situação e continuar fazendo a nova programação que você fez para si mesmo. Então, no processo de busca para a verdade, é exatamente a mesma coisa. É necessário se buscar a verdade, mas sem querer estabelecer o que é essa verdade. Deixa. Vamos só observar e aceitar tudo. Aplicar na nossa vida, joga fora o que não deu certo, adota o que deu certo e investiga novamente. E assim a gente pode ir se aproximando. E justamente para a gente poder ser esse experimento alquímico dentro de nós, ser o próprio experimento, é necessário que a gente desenvolva essa força de vontade, porque a gente vai ter que se mudar muitas vezes. Tanto nas coisas que vão dar certo para nós, quanto as coisas que não vão dar certo para nós. E tudo bem, uma vez que não deu certo, joga para o lado, próximo passo. Tá certo, pessoal? Então, se vocês gostaram do vídeo, clica no joinha, ativa o sininho e se inscreve no canal, tá bom? Tudo de bom para vocês, até a próxima!